Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 46. Hoje é sexta-feira, de 11 de outubro de 2019, diretamente de Reykjavik, capital da Islândia, onde estou participando de um congresso sobre o Ártico. Vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Na semana passada, no Conexão 45, lembrando a vocês que eu comentei sobre as instabilidades aqui no nosso entorno, a questão da eleição na Argentina, praticar quase certa derrota do Macri para a presidência no dia 27, a instabilidade no Equador, vou falar daqui a pouco, e o Peru também com fechamento do Congresso e marcação das eleições, antecipação das eleições para janeiro. E também falei de China completando 70 anos. As novidades da semana, estou trazendo a questão do Trump com a Síria e Turquia e vou falar um pouco também dessa questão da crise no Equador que piorou. Com relação ao Trump na Síria, no domingo, o Trump deu uma determinação de retirada de todas as tropas americanas do norte da Síria, abrindo caminho para uma ofensiva turca sobre os curdos que ocupam aquela região, que aconteceu logo em seguida, na segunda-feira, e ainda está ocorrendo. Os combates entre turcos e curdos estão ocorrendo naquela região. E o Trump sofreu vários protestos, escutou muito, inclusive de republicanos, contrário à decisão, porque os curdos têm lutado junto com os soldados americanos, não apenas na Síria, mas também no Iraque. Vamos lembrar que os curdos é uma etnia que abrange 4 países diferentes, ou seja, existem curdos em 4 diferentes países naquela região, Turquia principalmente, Síria, Iraque e Irã. E os curdos, eles lutaram junto com os americanos, tanto no norte do Iraque como na Síria, um combate forte contra o Estado Islâmico na Síria e também no norte do Iraque, e por causa disso, vários militares, principalmente os ex-militares, e que já estão na reserva, e vários diplomatas e pensadores na área de relações internacionais, e inclusive políticos republicanos, esses dias aí da semana foram batendo no Trump. A última dele no Twitter sobre o assunto, basicamente ele reforça, ontem à noite ele reforça aquela questão de que promessa dele de campanha, de saída do Oriente Médio, de diminuir a presença americana lá, que os Estados Unidos não é a polícia do mundo, e que a questão da Turquia com os curdos é uma questão histórica, que briga há muito tempo, etc. Ou seja, tirou o time, está realmente saindo da região. É uma coisa já esperada, eu já comentei aqui no podcast. O Trump, ele não tem preparo nessa área de relações internacionais, não é a área dele, e ele não tem paciência para manter o mesmo time. O Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos que mais trocou o seu staff na área de relações internacionais. O secretário de Estado trocou, o assessor de segurança nacional também trocou, já é o 4º, ou seja, é um feito inédito aí no governo americano, um presidente ter trocado tantos assessores nessa área de relações internacionais. Ministro da Defesa, secretário de Defesa também já trocou, ou seja, o Trump ele não consegue estabilizar na sua assessoria, não é uma área que ele gosta. Fica claro que ele gosta e conhece, então fica claro para ele, como grande preocupação, óbvio, a reeleição dele no ano que vem. Isso é importante, isso está bem claro na nossa cabeça, que a questão da reeleição do Trump em novembro do ano que vem é uma questão importantíssima para a gente analisar qualquer coisa que os Estados Unidos faça. E a questão da China, essa sim eu concordo, que o Trump visualizou logo de cara que a China é realmente o grande problema dos Estados Unidos em termos aí da disputa global, e todo esforço que o Trump puder fazer para derrubar e prejudicar a China, ele vai fazer. Então a saída da Síria vai mais ou menos nessa direção aí. Só que acaba mandando uma mensagem para todos aqueles que em algum momento apoiam os Estados Unidos de alguma forma, sabem que pode ter o seu tapete puxado, que é o caso dos curdos nesse momento. Vamos aguardar para ver os desdobramentos dessa situação. O segundo tema de hoje, eu vou falar novamente da crise no Equador. Vocês lembram que na semana passada no podcast eu comentei sobre o grande aumento nos preços dos combustíveis. Na verdade, o presidente do Equador ele retirou os subsídios. O Equador tinha fortes subsídios sobre combustíveis, obviamente sobrecarregava muito o governo.
Só que eu acho que ele pesou demais a mão, tirou de uma vez só os subsídios, e os protestos no país eles começaram já na semana passada, só que foram entrando numa escalada e várias comunidades indígenas vieram para a capital, Quito, a ponto do presidente ter que praticamente fugir para Guayaquil, a segunda cidade mais importante do Equador, num movimento que foi bastante criticado, tanto internamente como até analistas internacionais acharam precipitado o movimento do presidente Moreno nessa ida para Guayaquil, meio que abandonando a cidade de Quito, a capital do país. Isso é uma coisa simbólica, mas ele voltou já para Quito e parece que hoje vai negociar com os líderes, principalmente os líderes indígenas. Obviamente tem muito interesse da oposição em cima disso. Vamos lembrar que o Rafael Correa, presidente do Equador, está exilado lá na Bélgica, porque tem um mandato de prisão contra ele, com acusações de corrupção, etc. Já saiu também na mídia que o Maduro também poderia estar, de uma certa forma, incentivando esse movimento, já que o Equador faz parte do grupo lá de Lima, que é contrário ao governo do Maduro, junto com Colômbia, junto com Peru, junto com Brasil, Argentina, Chile. Mas eu acho que o Maduro hoje não tem força só para se sustentar, não sei até que ponto ele consegue realmente influenciar nessa crise no Equador. Na minha visão, acho que o Moreno ele pesou muito a mão, um aumento muito grande no preço dos combustíveis, e a tendência, na minha avaliação, é que ele deve negociar hoje com os líderes uma mudança de postura, deve não cancelar totalmente, mas deve dar uma mudança nesse valor aí de aumento no preço dos combustíveis. O Equador é um país do nosso entorno estratégico, acho que é uma crise importante para nós acompanharmos, por isso que eu trouxe aqui para o nosso Conexão. Como notícia, a terceira notícia, eu sempre trago notícias militares aqui no nosso podcast, mas eu vou falar um pouco dessa reunião que eu estou participando, desse congresso que eu estou participando aqui na Islândia. É um congresso que acontece desde 2013, existe uma organização não governamental chamada Arctic Circle, que foi criada em 2013 e criou esse congresso. Todos os anos ele é realizado aqui em Reykjavik, capital da Islândia. E hoje, atualmente, ele é o mais importante evento para discutir o Ártico, o espaço do Ártico. Lembrando aqueles que não têm conhecimento que o Ártico ele não tem um tratado como a Antártica, né? Vamos lembrar que o Ártico, quando a gente fala em Ártico, a gente fala de Oceano Ártico e fala dos países que são cortados pelo Círculo Polar Ártico. E não existe um tratado, existe um Conselho do Ártico, foi criado em 1996, os 8 países que são cortados pelo Círculo Polar Ártico são membros permanentes desse conselho, juntamente com as 6 comunidades indígenas que habitam dentro desse espaço, né, que a gente chama de Ártico, ou seja, todo o espaço dentro do Círculo Polar Ártico, a gente chama de Ártico. E as questões que eu estou vendo aqui, ontem foi o primeiro dia, um evento realmente de alto nível, primeiro-ministro da Finlândia, primeiro-ministro da Islândia, secretário de Energia dos Estados Unidos, secretário de Energia da China falando, e deu para perceber bem a preocupação, por um lado, dos ambientalistas com o aquecimento global. Aqui na Islândia se fala muito disso, de que os invernos não são mais os mesmos. Eles falam claramente que o verão não está mais quente, mas o inverno não está tão frio. E isso aí eu escutei não apenas ontem na conferência, mas até na rua antes de ontem, assim, conversando com algumas pessoas aqui na Islândia, foi comentado isso, né, de que realmente os invernos não são mais os mesmos. Então vi na reunião, no primeiro dia, né, de ontem, a questão do meio ambiente forte, mas também a questão que me chamou a atenção, a questão das rotas marítimas, né? A gente sabe que, com função desse desgelo, as rotas marítimas, principalmente a rota polar norte, né, que passa pela litoral russo, ela está com desenvolvimento importante, interessa aos países da Ásia e da Europa essa rota. Por enquanto, o seguro marítimo para essa rota ainda está muito caro, mas ontem teve uma palestra que um professor mostrou lá estatisticamente que os custos de um navio sair da Ásia e vir pela rota norte do Ártico na faixa de 32% a menos do que se ele vier pela rota lá de baixo, pelo Oceano Índico, depois Canal de Suez, Mediterrâneo, etc. Ou seja, entre Xangai e Roterdã, né? Roterdã é o maior porto da Europa, Xangai é o maior porto do mundo e está na China. Um valor bastante expressivo, só que depois ele conversou comigo e disse que, na verdade, esse 32% seria sem a questão do seguro. As empresas de seguro ainda cobram um seguro mais alto para os navios que passam por essa rota.
Então a coisa ainda não está assim tão suave, e também a possibilidade de passar por essa rota ainda está restrita aos meses do verão, então não é assim, não está aberta o ano todo, né? Então é um tema também importante. Questão de militarização do Ártico, ontem pelo menos, não foi muito falada. Os primeiros ministros que falaram ontem falaram um pouco das questões geopolíticas, e o último tema que me chamou bastante atenção ontem foi a Groenlândia vindo forte. A Groenlândia tem um governo quase autônomo em relação à Dinamarca. A Groenlândia pertence à Dinamarca ainda, mas tem um governo autônomo. Ontem falou o primeiro-ministro da Groenlândia, falou também o ministro de Relações Exteriores da Groenlândia. Eles têm inclusive como se fosse um embaixador da Groenlândia em Washington, também falou, e tentando vender a Groenlândia, né? Achei bastante interessante. Estão construindo aeroportos, estão ampliando o porto, o principal porto do país, que fica na capital da Groenlândia. Então, assim, eu vejo que a Groenlândia tem realmente um grande potencial de se tornar independente da Dinamarca em breve. Foi o que me chamou a atenção ontem, talvez dos pontos que tenham mais me chamado a atenção. Então, o Ártico é um espaço interessante para nós acompanharmos, uma disputa geopolítica cada vez mais importante, e vamos ver aí o que reserva para hoje e para amanhã no evento. Com relação ao estamos de olho, que eu sempre falo as coisas do futuro, estamos acompanhando o processo de impeachment contra o presidente Trump. Não vou entrar em detalhes, apenas lembrando a vocês que estamos de olho nisso. Também a questão da saída do Reino Unido da União Europeia. Semana que vem é uma semana importante, a reunião lá em Bruxelas com a União Europeia. Eu acho que o Boris Johnson não vai conseguir êxito nas suas negociações com a União Europeia. Está previsto para a semana que vem, dia 17, dia 18. A União Europeia já tem sinalizado negativamente essas ideias novas, esse novo plano que o Boris tem proposto, está propondo. Outro tema também que estamos de olho, hoje, sexta-feira, deve sair alguma posição sobre negociação comercial entre China e Estados Unidos. O negociador-chefe da China está em Washington, talvez se encontre com o presidente Trump hoje ainda. E o mercado espera aí, está tendo alguma sinalização de pode ter boas notícias, alguma flexibilidade por parte de chineses e americanos em relação à questão das tarifas. Então esse é um evento que hoje, ainda na sexta-feira, já devemos ter notícia. O outro tópico que também, obviamente, continuamos acompanhando, tem a ver com essa situação dos Estados Unidos e China, a crise lá em Hong Kong. Os estudantes continuam protestando, indo para as ruas. Ontem, quinta-feira, foram para as ruas com bandeira de Taiwan. Eu já comentei aqui no podcast que Taiwan terá eleições em janeiro, ou seja, os estudantes estão como que realmente provocando um confronto com as forças chinesas que estão de prontidão. Por enquanto, apenas os policiais de Hong Kong têm atuado no combate a essas manifestações, mas e também os estudantes com bandeiras dos Estados Unidos, achando que os Estados Unidos podem eventualmente ajudar essa crise. É lógico que o Trump quer mesmo desestabilizar a China, né? É uma ideia forte do Trump, mas em momento algum ele vai fazer mais do que ele está fazendo por baixo dos panos, tentando incentivar os estudantes a fazer o que estão fazendo. Mas fico com pena dos estudantes, porque o que eu acho que vai acabar acontecendo é a China pontualmente e eliminando alguma dessas lideranças, e já prendeu alguns, ou seja, eu não vejo isso muito positivo. Acho que, infelizmente, Hong Kong não tem muita solução. E o último tema, vamos acompanhar os desdobramentos de um atentado que aconteceu essa semana na Alemanha, na quarta-feira. Aparentemente, um lobo solitário de extrema-direita fez um ataque a uma sinagoga, 2 mortos, 2 feridos na Alemanha. Mas sempre que acontece, sempre que surgem essas notícias de extremismo religioso, essa questão contra os judeus, ainda mais na Alemanha, traz recordações não muito boas. Então, a preocupação que a gente tem, vamos acompanhar as investigações da polícia alemã, mas é uma notícia preocupante num país super importante da Europa como a Alemanha. Bom, esse foi o nosso Conexão Geo número 46. Eu desejo a todos aí um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Lembrando que todos os nossos podcasts estão na página do YouTube e também no Spotify. Obrigado.